Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos Colossenses 4, 7, 8 e 9. Capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Esses 3 versos são muito próprios para nos mostrar algo sobre o relacionamento que deve existir entre os cristãos. Como nós temos um novo estilo de vida, como nós temos uma nova vida depois que recebemos o Senhor Jesus, como é que deve ser o relacionamento entre os cristãos? Foi o próprio Paulo que tinha dito anteriormente aos romanos que o amor deve ser sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. São palavras que vêm de Romanos 12, 9, 10 e 11. De fato, nessas palavras, nós percebemos que Paulo enfatiza relacionamentos fraternais e prioritários no corpo de Cristo. Lembrando que a situação de Paulo era de um prisioneiro, é notável que o seu principal interesse focalizasse os irmãos de comunidades que ele nem conhecia, do que o interesse em si mesmo e nas suas circunstâncias que eram difíceis. Além do seu pedido de oração que vimos nos versos anteriores no programa passado, nesses versos vemos algumas notícias sobre Paulo. Então, veja só, desejando ele aliviar os corações preocupados dos colossenses, Paulo enviou Tíquico e Onésimo com o expresso propósito de falar da situação dele e dos outros presos conhecidos por eles. Ele sabia que as notícias relativas à sua própria situação despertavam interesse e preocupações entre os diversos cristãos que sabiam da sua prisão, da situação delicada em que ele estava. Por saber disso, nas 3 cartas escritas às igrejas nessa mesma época, aos Filipenses, aos Efésios e agora aos Colossenses, Paulo mandou notícias suas para que os irmãos ficassem em paz e prosseguissem com firmeza, apresentando as características da nova vida. Numa outra carta que foi escrita também nessa mesma época, isto é, na carta a Filemon, ele informa o seu amigo e hospedeiro da igreja de Colossos com notícias sobre a sua situação e compartilha com ele os seus planos futuros. Paulo podia ter segurado esses 2 irmãos, Tíquico e Onésimo, para continuarem servindo a ele mesmo lá na prisão. Da mesma maneira que os filipenses tinham colocado Epafrodito à disposição de Paulo, até que ele ficou doente e teve que retornar a Filipos. Porém, o apóstolo Paulo se preocupou mais com os colossenses do que consigo mesmo, e assim enviou os 2 com notícias suas e com o objetivo de que servissem a eles. Diante dessa atitude, o título que entendo ser apropriado para os versículos, então, 7, 8 e 9 de Colossenses capítulo 4 é o seguinte: o genuíno interesse dos cristãos. Iniciamos a partir desses versos o período da carta que normalmente se identifica com saudações finais e encerramento. Normalmente, esses trechos finais das cartas são deixados de lado e raramente se utiliza deles para se elaborar uma mensagem e extrair dela princípios válidos para aplicação no nosso dia a dia. Mas, querido amigo, quando se garimpa com persistência e profundidade essas palavras, tantas vezes desprezadas, essas palavras nos fornecem um rico material, um rico conteúdo que pode revelar características relevantes que podem nos sugerir atitudes e comportamentos genuinamente cristãos. Do verso 7 até o versículo 18, mesmo finalizando a sua carta, Paulo ainda está interessado em demonstrar como o senhorio de Cristo deve ser evidenciado na vida de todos os cristãos. E assim, através do seu próprio exemplo, através das suas próprias palavras, podemos entender como viver o Evangelho de um modo genuíno, a glorificar o nosso Deus e a projetar esse novo estilo de vida. Um dos destaques desses versos é a possibilidade que temos de constatar que o trabalho do apóstolo Paulo não era um trabalho isolado. Ele sempre estava em companhia de outros cristãos, demonstrando que, embora a salvação seja individual,
Entenda bem. A salvação é individual, mas o desenvolvimento da vida cristã, e especialmente do ministério cristão, é comunitário, é coletivo. Como, por exemplo, nós encontramos uma passagem lá em Atos 20, versículo 4, em que Lucas registra que Paulo demonstrava uma filosofia ministerial muito clara. Ele sempre estava acompanhado de outros irmãos que ele estava treinando para o ministério. Era uma nova geração sendo treinada para substituí-lo logo depois da sua partida. Paulo, querido amigo, era um verdadeiro líder que sabia ganhar amigos e conservar as suas amizades. Ele não trabalhava sozinho, não. Ao invés disso, ele distribuía responsabilidades com seus colaboradores. Esses colaboradores, por sua vez, estimulados pela sua confiança e amizade, no ministério cristão, eles tinham liberdade de desenvolver os seus dons espirituais que recebemos, todos nós cristãos recebemos de Deus, tornando-se então, juntamente com o apóstolo Paulo, esses auxiliares, colaboradores, eles se tornavam com Paulo uma bênção para muitos outros cristãos e muitas outras igrejas. Mesmo com uma boa diferença de idade, com certeza, e de experiência espiritual, Paulo deveria sentir-se feliz e recompensado por poder contar com a valiosa colaboração dos seus jovens companheiros. Ele tinha uma consciência do valor do discipulado, do trabalho em equipe e da delegação de tarefas. Nós podemos constatar isso em 2 Timóteo capítulo 1. No capítulo 2, versículo 2, também ele diz que ele deixava para Timóteo uma ordem que ele passasse para outros líderes idôneos que pudessem repassar para outros aquilo que ele tinha recebido de Paulo. Então, ao encarregar Timóteo e certamente outros discípulos e colaboradores para guardarem o bom depósito das sãs palavras, ele sabia que o Evangelho continuaria o seu avanço, espalhando-se pelos confins da terra. Por quê? Porque ele havia treinado com rigor, com amor, com carinho, uma nova geração. Por isso nós podemos dizer que, valorizando o companheirismo cristão ministerial, em resumo, os versículos 7, 8 e 9 de Colossenses capítulo 4, pode ter a seguinte frase: todo cristão evidencia o senhorio de Cristo em sua vida ao demonstrar genuíno interesse pelos seus irmãos. Eu repito, essa é a frase que sintetiza os versículos 7, 8 e 9 do capítulo 4 de Colossenses. Todo cristão evidencia o senhorio de Cristo em sua vida ao demonstrar genuíno interesse pelos seus irmãos. E nesses versos nós vamos encontrar 3 características do genuíno interesse pelos cristãos. Mas antes de olharmos para essas 3 características, vamos ler a palavra de Deus. Versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Versículo 8, eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. E versículo 9, em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Muito bem. Depois da leitura desses versos, podemos considerá-los buscando então essas 3 características do genuíno interesse cristão pelos irmãos. Em primeiro lugar, o genuíno interesse cristão é demonstrado através da mútua consideração. A consideração por Tíquico, da parte de Paulo, é vista na sua descrição. Tíquico, para Paulo, é um irmão amado. O seu nome aparece a primeira vez em Atos 20, versículo 4. Ele era um jovem cristão da Ásia, mas ele foi descrito também como fiel ministro e conservo no Senhor. A consideração por Onésimo também é visto na sua descrição. Para Paulo, Onésimo era fiel e amado irmão. Ele era um filho que Paulo tinha gerado entre algemas. Com essas palavras, dirigidas a Tíquico e a Onésimo para descrevê-los, Paulo estava apresentando à igreja os portadores da sua carta.
O apóstolo, prisioneiro, sem se importar com seu sofrimento, não poupou palavras gentis elogiosas para descrever os seus amigos portadores das suas notícias. Ele fez isso como uma demonstração inequívoca de consideração. Ele os considerava como companheiros de trabalho. Como vimos, Tíquico foi descrito como um irmão amado, como um fiel ministro e como um conservo, isso é, alguém que serve junto, alguém com a mesma posição no serviço do Senhor. E o que se percebe aqui, além do extremo carinho em tratar os seus irmãos, Paulo não se sentia menor em considerar um discípulo seu como companheiro igual, como parceiro da obra ministerial. Enquanto hoje temos muitos pastores, reverendos, ministros, obreiros, bispos e apóstolos que teimam em demonstrar a sua superioridade sobre os seus auxiliares e sobre os seus rebanhos, revestindo-se então de ungidos do Senhor, Paulo, querido amigo, não se importava de considerar os seus futuros sucessores como pessoas da mais alta competência e modelos para os demais cristãos. Foi dessa mesma maneira que ele se referiu elogiosamente a Timóteo e a Epafrodito ao escrever aos Filipenses, como nós vemos lá no capítulo 2 daquela carta. Paulo, além de reconhecer Tíquico como alguém fiel no serviço, destacou-o também como colega, parceiro sob o jugo de Cristo, no serviço de proclamar o Evangelho da Graça, o mistério agora revelado aos gentios. Tíquico tinha da parte de Paulo uma tripla incumbência. Ele deveria ser o portador de algumas cartas, aos Colossenses e junto dessa a carta a Filemão, o hospedeiro daquela igreja, e provavelmente pai do pastor da igreja, o Arquipo. Ele também deveria levar essa carta enviada aos Efésios. Mas Tíquico também deveria dar notícias de viva voz, contando aos Colossenses a situação de Paulo, as suas circunstâncias, mas revelando também o seu espírito, o seu ânimo, como é que ele estava encarando a sua prisão. Tíquico tinha uma segunda função, que era então consolar os Colossenses, alentá-los, confortar os seus corações. Mas, ao mesmo tempo, deveria colher notícias da igreja para, posteriormente, passá-las para o apóstolo Paulo. Mas, em terceiro lugar, Tíquico tinha uma outra missão, que era, sem dúvida, acompanhar e levar Onésimo de volta a se encontrar com Filemão, seu patrão, do qual ele tinha furtado alguns bens antes de se tornar cristão e depois tinha fugido para Roma. Essa, querido amigo, certamente foi a parte mais difícil da tarefa de Tíquico. Mas, por falar em Onésimo, Paulo também se referiu a ele com palavras bem especiais. Esse homem que pertencia ao império das trevas era agora uma nova criatura e estava completamente transformado. Ele sofreu essa transformação, ele foi gerado novamente, isso é, espiritualmente, durante o tempo de prisão do apóstolo Paulo. Paulo, então, o considerava como um filho espiritual, mas o apóstolo escreveu mostrando em Onésimo a figura de um homem amado e de um fiel irmão. Antes, ele era um escravo fugitivo e foragido. Porém, agora era um homem mudado, regenerado, um homem transformado, que sem temor e sabendo que era justo, ele iria encontrar-se e entregar-se ao seu antigo patrão, sabendo que ele tinha o direito de vida ou morte sobre ele. Onésimo agora era cristão e voltava para se entregar para outro cristão para que fosse disciplinado, para que fosse justiçado e, quem sabe até, para que fosse condenado. As palavras que Paulo usou para descrevê-lo, fiel e amado irmão, era o sinal da alta posição que agora experimentava como cristão. Essa é a mesma e nova posição que eu e você experimentamos assim que recebemos de Jesus a justificação pelos nossos pecados. E uma vez justificados por Deus, não temos mais acusadores. Filemão, o seu senhor anterior, pela lei romana, detinha o poder máximo sobre a vida de Onésimo. Mas Filemão, o seu senhor anterior, agora era um servo do Senhor também. E ele, Onésimo, também era um servo do Senhor Jesus. E o mais fantástico é que, sendo Filemão também cristão, ele como dono, senhor, ele tinha também sobre si um outro senhor superior, que era o Senhor Jesus. Por isso mesmo o apóstolo Paulo não hesitou em enviar Onésimo de volta a Filemão, garantindo ao seu amigo, hospedeiro da igreja,
Ele antes te foi inútil, porém agora é útil a ti e a mim. Veja lá em Filemão, versículo 11. Paulo sabia que tratava com pessoas com vidas transformadas, com vidas transportadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso, em segundo lugar, o genuíno interesse cristão é demonstrado, sabe como? Na mútua comunicação. Na mútua comunicação. É interessante percebermos aqui que Paulo sabia do interesse dos colossenses por ele, mesmo sem ele ter conhecido a igreja. Tíquico, então, informaria os colossenses, e ele era confiável. Paulo queria enviá-lo depois a Creta para ajudar a Tito. Onésimo e Tíquico relatariam todas as ocorrências da vida da prisão do apóstolo Paulo. E Paulo se interessava também pelo progresso espiritual dos colossenses. Nisso que nós vemos a mutualidade na comunicação. Paulo sabia do interesse dos colossenses por ele, mas Paulo também se interessava pelos colossenses. Por isso, ele orava intensamente por eles. Por isso, ele recebia notícias sobre a fé e o amor dos colossenses. Então, além de toda essa consideração que Paulo demonstrou por Tíquico e por Onésimo, é interessante notarmos também que Paulo demonstrou excelente consideração pelos colossenses. Desde o início da carta, Paulo testemunhou que se lembrava deles em suas orações. Querido amigo, Paulo não só orava, mas sofria por eles. Veja o versículo 24 do capítulo 1. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E ainda, lembre-se do capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Querido amigo, o que nós percebemos de Paulo é que ele tinha realmente um interesse por aqueles irmãos, mesmo que não os conhecesse. E como sabia que aqueles irmãos tinham interesse por ele, ele mandava essas comunicações para que eles fossem alentados. Ao observarmos o exemplo de Paulo, que demonstrou tal interesse para com aqueles irmãos até desconhecidos, cabe-nos perguntar se temos a mesma consideração para com os nossos irmãos, para com aqueles com quem convivemos até diariamente. Será que temos tratado esses nossos irmãos com amor e com a distinção que eles merecem? Temos nós lhes confortado e consolado? Temos servido de estímulos a eles? Ou será que a nossa vida corrida e agitada nos tem privado desse tipo de relacionamento? Querido amigo, vale a pena fazermos uma séria avaliação de nossas vidas. Terminando quase o nosso programa, em terceiro lugar, o genuíno interesse cristão é demonstrado através da mútua consolação. Tíquico alentaria o coração da igreja. Tíquico foi o mensageiro de Paulo aos Colossenses, aos Efésios e também a Filemão, o hospedeiro da igreja de Colossos. Ele confortaria os colossenses. Paulo também queria sua presença na última prisão em Roma. É sugerido que Tíquico tivesse o dom de misericórdia, assim como Barnabé, de consolação. E Onésimo estava sendo desenvolvido também na sua atividade cristã, e ele estava sendo devolvido de um modo diferente à sua comunidade. Antes ele tinha sido inútil, e agora ele era útil. Antes ele era escravo, e agora era irmão. Querido amigo, com a volta de Onésimo e com a presença de Tíquico, certamente os colossenses seriam consolados. Em todos esses detalhes é possível ver e percebermos o desafio plenamente aplicável aos nossos dias. Na nova vida, no novo estilo de vida, o interesse genuíno pelos irmãos demonstrará nossa morte para a velha vida e a nossa ressurreição em Cristo para a nova vida. Você está disposto? Todo cristão, querido amigo, deve evidenciar o senhorio de Cristo em sua vida, demonstrando genuíno interesse pelos seus irmãos. Você tem sido digno de confiança ao receber e desempenhar as missões e ministérios dados pelo Senhor através da sua comunidade? Você, por seu exemplo e interesse, por sua utilidade, tem servido de estímulo, conforto e incentivo para os seus irmãos?
Reflita nessas perguntas, acerte essa avaliação com Deus e a minha oração por você é que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.